Bom dia, vereadoras, vereadores, servidores da Casa. Pedimos ao técnico legislativo da Casa, do Dr. Aldivino das Graças Silva, que proceda à chamada dos vereadores. Ana Ruth Seco Matesco. Presente. Antônio Roberto Marques de Souza. Presente. Glauco Rogério Ghisleri. Presente. Guilherme Henrique Hoffmann. Presente. José Rogério dos Santos. Presente. Leila de Cássia Piscinati Gomes. Presente. Sidney Rogério Ribeiro. Presente. Soraya Santa Rosa Bauerman Estevão. Presente. E Wagner da Silva. Presente. Constatado o quórum, assim convido a todos para ficarem em pé e, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito do vereador Antônio Roberto Marques de Souza que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia, senhores e senhoras. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te ouvidas de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Obrigado pela palavra, vereador Pastor Antônio. No expediente interno, solicito do primeiro secretário, vereador Antônio Roberto Marques de Souza, que proceda à leitura das matérias do expediente. Sertanópolis, 20 de abril de 2020. Ofício 26 de 2020, a Sua Excelência, senhor José Rogério dos Santos, presidente da Câmara Municipal, Sertanópolis, Paraná. Temos a honra de encaminhar a essa egrégia Câmara para apreciação em regime de urgência com quebra de interstício, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis,
para o exercício de 2020 no valor de R$ 180 mil, visando aporte para a urbanização da Praça do Jardim Alto da Boa Vista. Atenciosamente, Aleocídio Balzanello, prefeito municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2020. Altera a Lei Municipal número 2685/2017, Plano Plurianual PPA e a Lei Municipal 2866/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020. Mensagem referente ao projeto de lei 26/2020. Sertanópolis, 20 de abril de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores. Tem a presente mensagem finalidade e princípio de encaminhar a essa colenda Casa de Leis, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2020, no valor de R$ 180 mil, visando aporte para a urbanização da Praça do Jardim Alto da Boa Vista. Diante do exposto e certo da importância do projeto de lei em tela, solicito que o mesmo seja apreciado por essa Casa Legislativa e, na oportunidade, reitero meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes dessa Casa de Lei. Aleocídio Balzanello, prefeito municipal. Sertanópolis, 20 de abril de 2020, ofício 27/2020. A Sua Excelência, o senhor José Rogério dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar essa egrégia Câmara para apreciação em regime de urgência, com quebra de interstício, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2020, no valor de R$ 500 mil, visando aporte para custeio das demandas na atenção básica. Atenciosamente, Aleocídio Balzanello, prefeito municipal. Autoriza súmula, projeto de lei 27/2020, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2020. Altera a Lei Municipal número 2685/2017, Plano Plurianual, PPA e a Lei Municipal 2866/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2020. Mensagem ao projeto de lei 27/2020. Sertanópolis, 20 de abril de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores. Tem a presente mensagem a finalidade e princípio de encaminhar a essa colenda Casa de Leis, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2020, no valor de R$ 500 mil, visando aporte para custeio das demandas na atenção básica. Diante do exposto e certo da importância do projeto de lei em tela, solicito que o mesmo seja apreciado por essa Casa Legislativa e, na oportunidade, reitero os meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes dessa Casa de Leis. Aleocídio Balzanello, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula. 1. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que demonstre a esta Câmara a tomada de medidas no sentido de rever o pagamento de adicional de insalubridade
aos servidores que atuam no setor de saúde municipal nos seguintes termos. A. Readequando o percentual de acordo com o grau de enquadramento, levando em destaque o atual cenário de enfrentamento ao Covid-19, considerando irredavelmente a exposição a agente biológico nos termos do anexo 14 da NR 15-MT. B. Readequando o percentual de acordo com cada local de trabalho e não padrão conforme fomos informados que ocorre pagamento. C. Readequando a base de cálculo do adicional de insalubridade para o valor do vencimento do servidor e não pelo salário mínimo conforme noticiado. 2. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que demonstre a essa Câmara a tomada de medidas no sentido de rever o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores do quadro municipal, além do setor de saúde, nos seguintes termos. A. Readequando a base de cálculo do adicional de insalubridade para o valor do vencimento do servidor e não pelo salário mínimo conforme noticiado. Soraya Aparecida Santa Rosa Bauerman Estevão, na qualidade de vereadora, nos termos regimentais pelo presente, requer a tomada de medidas junto ao chefe do Poder Executivo Municipal para os fins que especifica, destacando na presente proposição o apoio do vereador José Rogério dos Santos, o qual passa a ser parte interessada nos termos regimentais, razão pela qual reportamos ao vice-presidente desta Casa. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal informações referente ao cargo ocupado pelo servidor Henrique Zanoni, junto ao município de Sertanópolis, levando em consideração que o mesmo é concursado junto ao Serviço Municipal de Saúde de Sertanópolis e, conforme busca junto ao portal da Transparência, ocupa o cargo de procurador do município, encargo em comissão, contrariando o pré-julgado do TSE Paraná, uma vez que no quadro do município possui servidor efetivo na função de advogado. 2. Seja dada ciência da demanda à Controladoria do município, a fim de acompanhamento das medidas tomadas, bem visando preservar a autonomia dos advogados de carreira do município. Soraya Aparecida Santa Rosa Bauerman Estevão, na qualidade de vereadora e nos termos regimentais, pelo presente requer a tomada de medidas junto ao chefe do Poder Executivo Municipal para os fins que especifica, destacando na presente proposição o apoio do vereador José Rogério dos Santos, o qual passa a ser parte interessada nos termos regimentais, razão pela qual reportamos o presente ao vice-presidente desta Casa. São essas matérias, senhor presidente. Obrigado, vereador. Primeiro secretário da Casa, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Na ordem do dia, com a concordância de todos os vereadores, coloco em discussão as seguintes matérias. Primeiro, projeto de lei número 004/2020, que é um projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, que dispõe sobre a denominação de ruas no município de Sertanópolis. No artigo 1º, a rua sentido oeste-leste, medindo 2.386,40 metros quadrados, encravada entre as indústrias LCA e a quadra 1 do Parque Industrial Ardo Ernesto Venturelli, nessa cidade, passa a denominar Rua Benedito Parisotto Loureiro. Com a palavra o vereador Pastor Antônio, ele é autor da maioria dos projetos de lei que vai ser apreciada hoje.
e seria interessante explicar em um só, né? Exato. Mais uma vez, bom dia. Obrigado, senhor presidente. E a palavra é explicativa, né? Aqueles que nos ouvem, nos assistem. Os projetos de lei apresentados aqui nesta manhã são ruas existentes, né? Ruas já conhecidas com esse nome, já nos aplicativos de localização, mas todas essas ruas não existe uma lei que tenha dado nome. Se você pedir para o departamento, sei lá qual departamento cuida desse setor, cópia da lei, né, que nominou a rua Benedito Parisotto Loureiro e as demais, eles não terão como fornecer, porque não existe, não houve um ato, não houve uma lei que tenha dado nome. Então, o que esses projetos estão fazendo é apenas oficializar, né? Aqui nós temos o Parque Industrial Ardo Ernesto, depois vai ter o Residencial Hoffmann e Residencial das Palmeiras e os demais, todos eles não existe uma lei, né, que foi dado nome a essas personalidades. Então, o objetivo é oficializar esses nomes de rua, tornar oficial e se torna oficial através de lei. Obrigado, pastor. Continua a discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Segundo, o projeto de lei 005/2020, que é o projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, o pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. No artigo 1º, a segunda rua sentido oeste-leste, medindo 2.427,29 metros quadrados, encravada entre as quadras 1 e 2 do Parque Industrial Ardo Ernesto Venturelli, nessa cidade, passa a denominar Rua Antônio da Aparecida Parisotto Loureiro. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Terceiro, projeto de lei 006/2020, também de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, que dispõe sobre a denominação da rua no município de Sertanópolis, artigo 1º, a terceira rua sentido oeste-leste, medindo 2.421,75 metros quadrados, encravada entre as quadras 2 e 3 do Parque Industrial Ardo Ernesto Venturelli, nessa cidade, passa a denominar Rua Luiz Santana Parisotto Loureiro. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Quarto, é o projeto de lei 007/2020, que é o projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. No artigo 1º, a quarta rua, sentido oeste-leste, medindo 2.466,99 metros quadrados, encravadas entre as quadras 3 e 4 do Parque Industrial Ardo Ernesto Venturelli, nessa cidade, passa a denominar Rua Giuseppe Pepe Venturelli. Está em discussão? Pelo projeto, senhor presidente, só um detalhe nessa rua. Essa rua está, né, como José Venturelli. E esse cidadão é um cidadão italiano, e o nome dele, italiano, Giuseppe, o Beppe, né, alguns conheceram o personagem. Então, nós estamos corrigindo também, aproveitando a lei, e corrigindo o nome dele, nome italiano, né, Giuseppe. Perfeito, vereador pastor Antônio. Continua a discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Quinto é o projeto de lei 008/2020, projeto de lei também de autoria do Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação da rua no município de Sertanópolis. O artigo 1º, a segunda rua sentido sul-norte, medindo 4.708,90 metros quadrados, encravada entre as quadras 1, 2, 3, 4 e a indústria LCA do Parque Industrial Ardo Ernesto Venturelli, nessa cidade, passa a denominar Rua Maria Ângelo Parisotto Loureiro. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Sexto, projeto de lei 009/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. A rua encravada entre as ruas Padre Jonas Vaz Santos e São Paulo, e entre a Igreja Matriz Santa Terezinha e a rua Domingos Gonçalves de Paula Filho, nesse município,
passa a denominar Rua Ricardo Seco. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Sétimo, projeto de lei 0011/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação da rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A segunda rua, sentido sul-norte, prolongamento da rua Antônio Oste, medindo 3.760,42 metros quadrados, encravada entre as quadras 1 e 7, 2 e 8, 3 e 9, 4 e 10, 5 e 11, 6 e 12 do residencial Hoffmann, e o seu prolongamento no residencial Alto das Palmeiras, medindo 3.665,34 metros quadrados, encravadas entre as quadras 6 e 12, 5 e 11, 4 e 10, 3 e 9, 2 e 8, 1 e 7 nessa cidade, passa a denominar Rua Antônio Oste. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Oitavo é o projeto de lei 012/2020, projeto de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação na rua do município de Sertanópolis. Artigo 1º. A primeira rua, sentido oeste-leste, medindo 6.641,93 metros quadrados, encravadas entre as quadras 1 e 2, 7 e as quadras 3 e 14 do residencial Hoffmann, nessa cidade, passa a denominar Rua Antônio Escaramal. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Nono é o projeto de lei 013/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação da rua do município de Sertanópolis. Artigo 1º. A segunda rua, sentido oeste-leste, medindo 6.617,86 metros quadrados, encravada entre as quadras 2 e 3, 8 e 9 e as quadras 14 e 15 do residencial Hoffmann, nessa cidade, passa a denominar Rua Oscar Hoffmann Filho. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Décimo, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A terceira rua, sentido oeste-leste, medindo 6.624,70 metros quadrados, encravada entre as quadras 3 e 4, 9 e 10 e as quadras 15 e 16 do residencial Hoffmann, nessa cidade, passa a denominar Rua Pedro Favoreto. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 11º é o projeto de lei 015/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação na rua do município de Sertanópolis. Artigo 1º. A quarta rua, sentido oeste-leste, medindo 6.638,86 metros quadrados, encravada entre as quadras 5 e 7, 11 e 12 e as quadras 17 e 18 do residencial Hoffmann, nessa cidade, passa a denominar Rua Luiz Bersanetti. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 12º é o projeto de lei 016/2020, de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação da rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A avenida, sentido oeste-leste, medindo 13.333,21 metros quadrados, encravada entre as quadras 4 e 5, 10 e 11 e as quadras 16 e 17 do residencial Hoffmann, nessa cidade, passa a denominar Avenida Natal Bersanetti. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade dos presentes. 13º é o projeto de lei 017/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação da rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A avenida, prolongamento da rua Distrito Federal, medindo 5.622,06 metros quadrados, encravada entre as quadras 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do residencial Hoffmann, e o seu prolongamento no residencial Alto das Palmeiras, encravado entre as quadras 18, 17, 16, 15, 14 e 13, medindo 5.199,75 metros quadrados nessa cidade, passa a denominar a Avenida
Ardo Ernesto Venturelli. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 14º, o projeto de lei 018/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º, a primeira rua sentido sul-norte, prolongamento da rua José Matesco, medindo 4.085,73 metros quadrados, encravada entre as quadras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do residencial Hoffman, e o seu prolongamento no residencial Alto das Palmeiras, encravada entre as quadras 6, 5, 4, 3, 2 e 1, medindo 4.199,89 metros quadrados nessa cidade, passa a denominar Rua José Matesco. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 15º é o projeto de lei 019/2020, projeto de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, o pastor Antônio, que dispõe sobre denominação de rua do município de Sertanópolis. O artigo 1º, a terceira rua sentido sul-norte, prolongamento da rua Padre Vicente Mariani, medindo 3.755,07 metros quadrados, encravadas entre as quadras 7, 13, 8 e 14, 9 e 15, 10 e 16, 11 e 17, 12 e 18 do residencial Hoffman, e seu prolongamento no residencial Alto das Palmeiras, encravado entre as quadras 12 e 18, 11 e 17, 10 e 16, 9 e 15, 8 e 17, 7 e 13, medindo 3.676,12 metros quadrados dessa cidade, passa a denominar Rua Padre Vicenzo Mariani. Está em discussão. Pelo projeto, senhor presidente. Concedido, vereador Pastor Antônio. Também uma palavra explicativa, né? Padre Vicente Mariani, como conhecido por todos, era um cidadão também italiano, não naturalizado, então o nome correto, Vicenzo Mariani, o nome italiano, e nós apresentamos então esse projeto dessa rua que não houve projeto nominando, né? E onde existe um projeto de lei no primeiro trecho da Padre Vicente Mariani, logo a seguir vai ter um projeto onde faz essa correção também do nome do Padre Vicenzo Mariani. Perfeito. Continua a discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade pelos presentes. O 16º é o projeto de lei 020/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, o pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º, a primeira rua sentido oeste-leste, medindo 6.647,51 metros quadrados, encravada entre as quadras 5 e 6, 7, 8, 13 e 14 do residencial Alto das Palmeiras nessa cidade, passa a denominar Rua Yolando Zanardini Camargo. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 17º é o projeto de lei 021/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A segunda rua sentido oeste-leste, medindo 6.660,09 metros quadrados, encravada entre as quadras 5 e 4, 11 e 10 e as quadras 17 e 16 do residencial Alto das Palmeiras nessa cidade, passa a denominar Rua José Parisotto Loureiro. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 18º, projeto de lei 022/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º, a terceira rua sentido oeste-leste, medindo 6.682,69 metros quadrados, encravada entre as quadras 4 e 3, 10 e 9 e as quadras 16 e 15 do residencial Alto das Palmeiras nessa cidade, passa a denominar Rua Padre Antônio Turra. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 19º é o projeto de lei 023/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º, a quarta rua sentido oeste-leste, medindo 6.707,45 metros quadrados, encravada
entre as quadras 3 e 2, 9 e 8 e as quadras 15 e 14 do Residencial Alto das Palmeiras nessa cidade, passa a denominar Rua Manuel Sevidanes Bibo. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 20º é o projeto de lei 024/2020, projeto de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º, a quinta rua sentido oeste-leste, encravada entre as quadras 2 e 1, 8 e 7 e as quadras 14 e 13 do Residencial Alto das Palmeiras nessa cidade, passa a denominar Rua Santa Razabone Bolsoni. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 21º é o projeto de lei 025/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, que dispõe sobre denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A sexta rua sentido oeste-leste, encravada entre o Residencial das Palmeiras e o Residencial Santo Soriani nessa cidade, passa a denominar Rua Prefeito Mário Zanetta. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 22º é o projeto de lei 037/2020, projeto de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre alteração no dispositivo da Lei Municipal número 1058/96 e da outras providências. Artigo 1º. O item 1 do artigo 1º da Lei Municipal 1058/96, de 21 de outubro de 1996, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. A Rua A, encravada entre as quadras 1, 2, 3, 4 e 6, passa a denominar Rua Padre Vicenzo Mariani. A presente matéria visa corrigir irregularidade cometida pela lei acima referida, onde, ao colocar a tradução e não o nome oficial constante em documentos. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 23º é o projeto de lei 038/2020, projeto de lei de autoria do vereador Wagner da Silva, Dr. Wagner, que declara de utilidade pública municipal o Conselho de Comunidade de Sertanópolis, CCS, conforme Lei Municipal número 2103 de 2012 e da outras providências. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 24º é o projeto de lei 039/2020, projeto de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A 12ª rua, sentido sul-norte, medindo 1.727,90 metros quadrados, encravada entre as quadras 4 e 6 do Residencial Santo Soriani nessa cidade, passa a denominar Rua Catarina Casagrande Pescador. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 25º é o projeto de lei 040/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. No artigo 1º, a 13ª rua sentido sul-norte, medindo 2.259,27 metros quadrados, encravada entre as quadras 1 e 5 e as quadras 2 e 6 do Residencial Santo Soriani nessa cidade, passa a denominar Rua Crélia de Oliveira Rabelo. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 26º é o projeto de lei 041/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A 10ª rua sentido sul-norte, medindo 1.712,83 metros quadrados, encravada entre as quadras 8 e 10 do Residencial Santo Soriani nessa cidade, passa a denominar Rua João Ovídio de Souza. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 27º é o projeto de lei 042/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, pastor Antônio, que dispõe sobre denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A 11ª rua sentido sul-norte, medindo 2.512,38 metros quadrados, encravada
entre as quadras 5 e 9, 6 e 8 e as quadras 3 e 7 do residencial Santo Soriani, e o prolongamento da mesma no sentido residencial das Palmeiras, medindo 2.591,73 metros quadrados nessa cidade, passa a denominar Rua Maria José Balzanello Aguilera. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 28º é o projeto de lei 043/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, Pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. No artigo 1º, o prolongamento da rua Lázaro do Prado, conjunto Amâncio Seco, medindo 453 metros quadrados, encravada entre as quadras 17 e 18 do residencial Santo Soriani, nessa cidade, passa a denominar Rua Lázaro Prado. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 29º é o projeto de lei 044/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, Pastor Antônio, que dispõe sobre denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º, o prolongamento da rua Joaquim Pereira Pimenta, conjunto Amâncio Seco, encravada entre as quadras 18 e 19, medindo 459,91 metros quadrados, no residencial Santo Soriani, nessa cidade, passa a denominar Rua Joaquim Pereira Pimenta. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 30º é o projeto de lei 045/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, Pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º, a segunda rua sentido oeste-leste, medindo 7.385,65 metros cravados, encravada entre as quadras 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 do residencial Santo Soriani nessa cidade, passa a denominar Rua Olívio Soriani. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 31º é o projeto de lei 046/2020, de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, que dispõe sobre denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º, a 8ª rua, medindo 1.697,74 metros quadrados, encravada entre as quadras 12 e 14 do residencial Santo Soriani, nessa cidade, passa a denominar Rua Pedro Pescador. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 32º é o projeto de lei 047/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, Pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. Avenida Única, sentido sul-norte, medindo 6.639,87 metros quadrados, encravadas entre as quadras 13 e 17, 14 e 13, 11 e 15 do residencial Santo Soriani e seu prolongamento, medindo 9.836,07 metros quadrados, encravada entre as quadras 8, 10, 11, 12, 13 e 14 do residencial das Palmeiras, nessa cidade, passa a denominar Avenida Dr. Vacir Gonçalves Pereira. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 33º é o projeto de lei 048/2020, de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A Avenida Única, no sentido oeste-leste, medindo 15.001,10 metros quadrados, encravada entre as quadras 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 e 26 do residencial Santo Soriani, nesta cidade, passa a denominar Avenida Irene Bersanete Balzanello. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 34º é o projeto de lei 049/2020, projeto de lei de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, Pastor Antônio, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis. Artigo 1º. A 9ª rua, sentido sul-norte, medindo 2.515,20 metros quadrados, encravada entre as quadras 9, 13, 10 e 12 e as quadras 7 e 11 do residencial Santo Soriani, e o prolongamento da mesma encravada entre as quadras 5 e 8 e as quadras 7 e 9 da residencial das Palmeiras, medindo 2.606,59 metros quadrados nessa cidade,
passa a denominar Rua Prefeito Benedito Silva Giglio. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais, pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 35º, projeto de lei 063/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2020, altera a Lei Municipal número 2.866/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020. Esse é um projeto de lei no valor de R$ 180 mil, que visa aporte para a urbanização da Praça do Jardim Alto da Boa Vista. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais, pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 36º, é o projeto de lei 064/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2020, altera a Lei Municipal número 2.866/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020. É uma abertura de crédito no valor de R$ 500 mil, que visa aporte para custeios de demanda à atenção básica da saúde. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais, pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 37º, é um requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam, com apoio desse presidente, que solicita do chefe do Poder Executivo Municipal que demonstre a essa casa tomada de medidas no sentido de rever o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que atuam no setor de saúde municipal. Está em discussão. Pelo requerimento, senhor presidente. Concedido, vereadora Soraya Santa Rosa. Senhor presidente, o que nós apuramos é o seguinte, que tem sido pago aos servidores o valor de insalubridade de 20%. Isso no geral. Todos da saúde ganham o mesmo valor. E é deduzido pelo salário mínimo nacional. Outra irregularidade, porque isso é pelo salário do servidor, pelo que o servidor recebe, que tem que ser calculado. Então, quer dizer, todos ganham um valor X, e não é dessa forma. Então, o que nós estamos pedindo aí? Que precisa ser calculado de acordo com o salário do servidor. E ainda, pelo percentual de cada cargo. Cargo enfermeiro é um, auxiliar é outro, técnico em raio-x é outro, que seja sobre aquilo. Não é simplesmente colocado tudo num apanhado geral e é assim que faz. Não. E a gente sabe também que isso não implica na lei de responsabilidade fiscal. Mesmo estando, como nós estamos assim, no limite, não implica. Então, que seja regularizado isso. Para nós, isso que nós pedimos. Porque agora nós estamos nessa pandemia e eles não merecem essa regulamentação? Eles têm, não é nem questão de merecimento, é questão de direito. Então, que seja regularizado o quanto antes. Obrigado, vereadora Soraya. Continua a discussão. Que forem favoráveis ao requerimento, mantenha-se como está. Os demais, pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 38º, é um requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam, com apoio desse vereador presidente, que solicita do chefe do Poder Executivo Municipal informações referente ao cargo ocupado pelo servidor Henrique Zanoni, junto ao município de Sertanópolis, levando em consideração que o mesmo é concursado junto ao Serviço Municipal de Saúde de Sertanópolis e, conforme busca junto ao portal da Transparência, ocupa o cargo de procurador do município, um cargo em comissão, contrariando o pré-julgado 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, uma vez que no quadro do município possui servidor efetivo na função de advogado. Está em discussão. Senhor presidente, pelo requerimento. Concedido. Senhor presidente, nós tivemos algumas denúncias e nós fomos apurar. E realmente é isso que acontece. Esse servidor, ele é concursado pelo Sermusa. E ele está aqui como
como procurador-geral do município. Acontece que Sermus é uma autarquia, SAI é outra e tal. Aí o que acontece? Nós temos, no município, tem advogado. Porque a gente sabe que tem que ser concursado, para ser procurador-geral. Tem que ser concursado. E por que está nesse desvio? Se ele é do Sermusa, está servindo aqui, e os outros que nós temos aqui? Recebe a mais, não recebe a mais? Por que, então, se tem essa gratificação por ser o procurador, por que não para os que nós já temos aqui lotado? Então, é isso que é uma explicação, que a gente sabe que não pode, né? Está um desvio ali. Então, nós queremos que também sejam tomadas providências legais perante isso que vem acontecendo. Obrigado, vereadora Soraya. Continua a discussão. Os que forem favoráveis ao requerimento, mantenham-se como está. Os demais, pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Por fim, informo aos nobres vereadores que consta também na pauta da ordem do dia desta reunião extraordinária a votação do veto 008-2019, apresentado pelo Executivo Municipal ao projeto de lei 005-2019, que proíbe o uso do narguile em locais públicos, abertos ou fechados, bem como a venda do cachimbo e comprimentos para crianças e adolescentes e da outras providências. Esclareço que, consoante as normas regimentais, a votação da aludida matéria será secreta. Para tanto, procederemos à entrega das cédulas aos vereadores, os quais, após votarem, deverá depositar o voto na urna existente sobre a mesa. Informo que os vereadores que forem favoráveis à aprovação do veto deverão votar sim, e, evidentemente, que os que optaram pela sua rejeição deverá votar não. Assim, procederemos à votação, chamando a primeira vereadora por ordem alfabética, vereadora Ana Ruth Seco Matesco. Vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Vereador Glauco Rogério Ghisleri. Vereador Guilherme Henrique Hoffmann. Vereador José Rogério dos Santos. Vereadora Leila de Cássia Piscinati Gomes. Vereador Sidney Rogério Ribeiro. Vereadora Soraya Santa Rosa. Vereador Wagner da Silva.
Convido os vereadores Antônio Roberto Marques de Souza e o vereador Glauco Rogério Ghisleri para apurar a contagem do voto. Não corrigi. Separou aí. Confere se todos aqui é 8. Esclarecendo que constava na urna aqui votos de outro dia que votamos o veto número 1, por isso que às vezes vai aparecer distorção. Mas foi conferida, né, pastor Antônio, autor da matéria, junto com o vereador Glauco. O projeto de lei número 8, que nós estamos votando agora, foram 5 votos favoráveis ao veto e 4 votos contrários ao veto. Após a apuração, então, senhor secretário, 5 votos favoráveis ao veto, 4 contrários. Terminando, agradeço a presença dos vereadores, de todos, e não havendo mais nada a deliberar na presente reunião, informo que a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada na próxima sessão ficou a cargo do vereador Glauco Rogério Ghisleri. Convido agora a todos para ficar em pé e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião.